Olá pessoal, tudo bem? Bom, eu vou mostrar aqui nesse vídeo a criação de recursos usando Terraform. Eu vou fazer uma aplicação basicamente de um ECS com um ALB, um Application Load Balancer. E aí eu vou mostrar aí para vocês como isso acontece, usando Terraform, infraestrutura como código. Então vai subir vários recursos aí, ECR, ECS Cluster, ECS Services, vou subir uma VPC, Subnet, Internet Gateway, o próprio ALB, entre outras coisas aí, que a gente vai mostrando aí no decorrer do vídeo. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do Terraform. Eu estou aqui na minha conta, certo? E eu estou mostrando aqui que não tem nenhum bucket nessa minha conta. E aí eu vou mostrar para vocês, aqui no diretório eu tenho o main.tf, o vars.tf, e aí eu vou explicar um pouquinho eles. O vars, eu só tenho uma variável chamada region, que eu defini como US West 2. Essa região aqui é a região de Oregon, que é onde eu vou subir a minha infraestrutura. E tem um arquivo aqui padrão, né, que é o main.tf, que ele vai pegar o provider, ele vai pegar a região da variável que eu defini ali, que eu mostrei para vocês, e ele vai criar um recurso que é o bucket, e esse aqui vai ser o meu nome. Esse recurso ele vai ser um recurso privado. Eu habilitei aqui o versionamento e criei duas tags aqui, uma name chamado myBucket e uma environment chamado DevOps Exam. Para que eu vou criar esse bucket? Eu já vou explicar para vocês. Aqui no diretório, eu preciso dar o comando de terraform init. Para quê? Para ele baixar os módulos, para fazer a instalação. Você sempre inicia com o terraform init. Vamos lá, seguindo aí. Beleza. Aí, o que acontece? Quando você dá um terraform init, você aparece aqui um diretório .terraform, que é onde ele baixou os módulos. Para você não ter que baixar todas as vezes, tá? E aí eu vou dar aqui um terraform apply. Terraform apply. E aí ele vai criar esse bucket. Aqui, mostrando aqui para vocês, não tenho nenhum bucket. E aí ele vai falar aqui e eu vou dar um yes. O que ele vai criar? Vai criar um bucket. Um bucket será criado. Beleza. E vamos seguir o jogo. Ele está criando lá o bucket. Beleza, aplicou um recurso criado. Voltando aqui na minha conta, se eu atualizar a página, eu vou mostrar aqui que eu tenho um bucket e não tem nada dentro desse bucket. Bom galera, aqui é uma outra parte aqui que é o ECS de fato. E aí eu vou explicar para vocês. Aqui estão todos os arquivos que vão criar aí a minha estrutura, back-end, ECS, key, providers e tudo mais. E aqui eu vou explicar por que eu criei anteriormente um bucket do S3. Aqui são os arquivos daquela pasta ali que eu mostrei para vocês. O que é legal como boa prática é o seguinte, você define aqui a região, aonde está o seu bucket, e você salva a sua key, o seu Terraform TF State, num bucket do S3. Isso faz com que várias pessoas consigam trabalhar no mesmo código sem ter problemas de conflitos. Porque se você rodar na sua máquina, o Terraform TF State vai ficar na sua máquina. E um amigo seu de trabalho for rodar na máquina dele, ele não vai ter esse arquivo do TF State e vai se perder. Por isso, como boa prática, a gente manda ele gravar o Terraform TF State dentro de um bucket do S3. O próximo arquivo, esse r-login, foi um scriptzinho em shell aí que eu fiz para facilitar na hora de fazer o login no ECR, para eu subir a imagem do Docker para o ECR.
Então ele simplesmente seta uma região e dá este comando aqui. Este comando aqui ele faz com que você consiga se logar no ECR. O próximo arquivo, que é o ECS, seria o nosso principal aí, né? Ele vai fazer algumas chamadas aí do ECS, do serviço, do Application Load Balance e das rules. Então, assim, uma outra prática é quando a gente referencia um módulo. Eu estou fazendo uma chamada aqui de um módulo que está lá no meu GitHub, esse módulo. Então eu só passo para o módulo as variáveis que eu preciso passar. Eu não passo nada além do que ele precisa. Então aqui é o padrão. O cluster name vai ser myECS. O tipo da instância eu coloquei aqui como T3 small. Qual é a key pair que ele vai utilizar. Então tá tudo aqui definido. Subnet, se ele vai habilitar o SSH ou não. Essa parte aqui do log group é por causa do CloudWatch. Eu tenho aqui a parte dos meus serviços também, que eu vou chamar um outro módulo, que é o de ECS Services, e vou passar as variáveis para ele. O nome da minha aplicação, que vai se chamar my-services, a porta que ela vai atender, que é na porta 80, e por aí vai, as configurações que eu preciso passar para o meu serviço. Também o ALB, que é um outro módulo de ALB, a VPC ID, em que esse ALB vai subir, o nome do ALB, tudo que precisa. E o domínio, eu tenho esse domínio meu aqui, que é o renatomarico.com.br, então eu vou usar ele para o lab. E eu vou ter algumas rules também, que eu vou passar essas informações para o módulo ALB Rule, beleza? O próximo arquivo é o arquivo key, que é onde eu vou gerar uma chave SSH e essa chave vai ser usada na criação da stack. Então eu vou acessar a máquina do ECS, a instância C2 que roda o Docker, através dessa chave. Então é assim que eu passo ela aqui, eu estou passando ela como o nome de myKeyPair. O arquivo de providers, ele está especificando qual que é a região que eu vou trabalhar. O arquivo de Security Group, ele está setando aqui um Security Group, permitindo aí o acesso SSH para a internet e o acesso para fora aí para tudo, sem bloqueios. E colocando uma tag aí de allow SSH. O arquivo de vars, eu tenho aqui a variável AWS Region, que eu setei aqui, o valor dela, e o caminho para minha key. Eu vou gerar essa key nesse mesmo diretório, então eu preciso gerar ela com esse nome aqui, de Renismo no caso. O versions é para versionamento, mostrando que esse código do Terraform está na versão 0.12, e a parte aqui do VPC são a criação também de uma VPC, onde eu estou definindo um CIDR block /16, definindo as zonas de disponibilidade, subnets privadas e subnets públicas. E se eu estou habilitando o Net Gateway ou VPN Gateway. Então, é mais ou menos isso que vai acontecer aí no nosso laboratório. Agora aqui é o meu Git de módulos, onde eu tenho todos os módulos. Eu vou dar uma passada bem por cima aqui disso, para explicar mais ou menos como que ele funciona. Então é assim, eu tenho o módulo da ALB, que ele vai fazer a criação. Eu chamo os arquivos neste módulo. Então, quando eu crio este módulo, no caso na porta 80, no protocolo HTTP, que poderiam ser variáveis, esperando algumas variáveis daqui, é assim que funciona. Você poderia mudar a porta ou mudar mesmo no arquivo de variáveis, se você setasse aqui, por exemplo, var.port. Mas aqui ele está setado no código, a porta 8080 do HTTP, tanto é que ele é um ALB, um Application Load Balancer, então ele sempre vai funcionar na porta 80 e na porta 443.
O output é que quando ele gerar esse ALB, ele vai informar o ARN do ALB, qual é o DNS name do ALB, o Zone ID do DLB. Então, para isso que servem os outputs. O Security Group do ALB, como é um Application Load Balancer, ele só tem a entrada na porta 8080 e na porta 443, que nesse caso eu estou abrindo para o mundo. Porém, a gente poderia liberar se fosse algo interno, somente para nossa rede ou para nossa VPN, ou para os blocos que seriam necessários aí. Aqui é o arquivo de vars, ou seja, é o que o módulo espera. Ele espera que tenha um nome, se ele é interno ou não, uma VPC ID, é tudo o que ele espera. E aqui mostra a versão 0.12. Vamos lá. Vamos para o listener do ALB. O que é o listener do ALB? Ele vai atachar o certificado, ele vai ter que estar com status issued para ele passar por essa parte. Eu vou falar um pouquinho de certificados ali na frente. E ele vai fazer também o listener do HTTPS, que ele vai pegar as informações que vieram do ALB. Tá vendo aqui, ó, var.alb, arn, port, protocol, são as variáveis que ele espera. ALB Protocol e tudo isso, aqui eu estou no módulo, eu estou passando lá nos meus arquivos, eu não estou passando aqui no módulo, e o arquivo de versions. Vamos às rules do ALB. Quais são as rules do ALB? Aqui eu vou ter também algumas variáveis que ele espera aí nesse rules, e o listener dele, para quem que ele vai jogar, e ele vai fazer o encaminhamento dessa ação. Aqui o version mesma coisa, 0.12, tranquilo. Vamos para o ECS Cluster. Essa parte aqui é o log group, que eu mostrei lá atrás, que tem a variável lá com o nome de log group, para ele passar as métricas no CloudWatch. O ECS aqui, o que ele vai criar? Ele vai especificar uma MI. Essa MI ECS, Optimized, ela é uma MI, uma imagem da AWS, que o que ela faz? Ela já vem com o Docker instalado, ela já vem preparada para funcionar o ECS, o tipo de virtualização e quem que é o dono dessa MI, certo? E aqui ele vai criar o cluster. Aqui seria o cluster name, que ele vai passar, e ele vai ter um template file aí, que é o ECS init, que é esse cara aqui. Isso aqui, para o ECS funcionar, ele precisa disso, dele ter uma variável de ambiente aí ser jogada nesse arquivo etc ECS ECS config para startar o ECS. Voltando aqui, então ele vai usar esse template, aí ele vai ter um launch configuration. O que é o launch configuration? O launch configuration é onde você especifica o ID da imagem, que eu peguei lá do template, o tipo de instância, que eu tinha setado como T3 small, o nome da chave, a profile IAM que essa instância está atachada, os security groups e se eu tiver algum user data. O user data é aquele script que quando a máquina sobe ele executa os comandos. Então é isso. E aí o launch configuration não faz nada sem um auto-scaling. O que o auto-scaling faz? Ele vai falar o número de instâncias mínimo e máximo que você deseja, tudo mais. Aqui tem algumas tags e ele vai apontar para o launch configuration, que é esse cara que está criado aqui. Então, se a gente matar a máquina depois, o auto-scaling group e o launch configuration vai saber que essa máquina morreu e ela vai subir uma outra automaticamente. Voltando aqui para falar do IAM Policies. Essa parte do IAM, do Terraform, o ECS ele precisa de roles para ele subir. E aí você atacha essas roles através desse arquivo. Como todas as roles, no geral, são um padrão, eu não tenho que ficar fazendo isso lá nos meus arquivos. Toda vez que eu subir, o arquivo ia ficar enorme.
Então eu coloco tudo no módulo. O módulo ele vai criar essa policy, ele vai criar todas essas policies aqui que vão dar as permissões necessárias para o meu ECS funcionar e tudo mais. EC2 para autorizar Security Group, Describes, parte aqui do Elastic Load Balancer que a gente vai criar lá o LB, a role para o EC2 para o nosso ECS agent subir bacaninha e tudo mais. Então aqui nesse arquivo ficou concentrado todas as roles que são necessárias, a parte do permissionamento, tá bom? A parte do output é que ele vai gerar alguns arquivos e vai gerar algumas coisas. Um outro arquivo que a gente tem é o do Security Group. Esse do Security Group, a gente tem aqui o Security Group subindo as informações das variáveis que eu passo lá naquele outro arquivo. E o que ele vai fazer aqui com o SSH. Aqui o que é legal, ele está liberando só o Security Group do ALB. Eu não estou liberando a porta 22 para o mundo. Tanto é que se eu tentar acessar depois essa máquina na porta 22, eu não consigo. Eu preciso liberar o meu IP público para conseguir acessar. E uma outra rule que é criada é para que essa máquina saia para a internet. Então ela está liberando o tráfego de saída para a internet. Aqui é o nosso arquivo de vars, que tem todas as variáveis. O arquivo de versions, da versão. Os próximos eu vou passar mais por cima, porque são mais ou menos parecidos, tá? O ECS, a gente vai ter lá o nosso ALB e o Health Check, que ele fala que ele vai bater na porta HTTP no barra, para saber se essa aplicação ela está de pé ou não. Esse cara é muito importante, o ECS-Service JSON, porque é aqui que ele vai falar o nome da minha aplicação, da Task Definition, a imagem que eu vou usar e o nome da versão da minha aplicação. E os parâmetros que eu passei lá atrás, de CPU Reservation, Memory Reservation, para quê? Para subir o log lá direitinho, para subir o container direitinho. E essa parte aqui foi adicional para a gente ter a parte do CloudWatch, tá bom? O ECS Services, que é o módulo também, que é o que vai criar o serviço, ele vai ter todas as variáveis aqui, tudo setado direitinho aqui pra gente, tá? Que é onde ele vai criar o service, vai definir a task definitions e tudo mais, e o tipo de serviço. Bom, essa é a parte que eu explico aí dos módulos do Terraform que eu estou usando neste cenário, tá? Então vamos para a próxima etapa. Neste laboratório aqui, eu vou subir uma imagem do Nginx, mas é uma imagem customizada, onde eu mudei algumas palavras lá e algumas frases. Então assim, dentro desse diretório eu tenho o meu Dockerfile, que eu pego a imagem no Nginx e o que eu faço? Eu simplesmente adiciono um index que eu customizei e jogo dentro do container nessa pasta aqui, que é a pasta padrão. Aqui eu mostro que eu já gerei essa imagem com essa tag nginx-renato. Com esse comando aqui eu mostrei que eu não tenho nenhum Docker rodando. E com esse comando eu vou rodar o Docker para mostrar para vocês. Então aqui se eu vier e der o Docker Run, ele vai rodar um container, Docker PS, ele está aqui. E se eu der um cur no meu localhost, o que vai acontecer? Ele vai mostrar aqui algumas mudanças que eu fiz no arquivo padrão. Por exemplo, aqui que eu coloquei o meu nome e falei que é uma página personalizada. Certo, pessoal? Bom, galera, antes de aplicar o Terraform, tem alguns requisitos aí. Um desses requisitos é o seguinte, tem que ter um certificado, porque meus arquivos lá do Terraform estão apontando, lembra lá para o meu certificado do meu domínio? Então, se você for fazer no seu laboratório, você precisa ter um certificado, senão ele vai falar que não encontrou um certificado ou vai exigir que você tenha um certificado. Um outro requisito antes da gente rodar o Terraform seria este aqui. Eu não tenho nenhuma chave aqui, só que ele espera uma chave, que é aquele nome lá
Renizgo que eu tinha configurado. Então eu estou gerando uma chave, apontando um arquivo, que seria esse file para cá mesmo, para esse diretório. E eu não vou setar senha para ela. Pronto. Assim eu tenho a chave aqui criada, certo? Galera, uma outra parte para adiantar aqui o processo, eu tenho algumas imagens aqui, né? Que esse aqui é o ID da minha conta e My Service, beleza? Então eu já taguei essa imagem. Eu tinha a minha imagem aqui customizada, que eu falei para vocês, e eu fiz o Docker tag da minha imagem para cá. Para que isso? Para depois facilitar de eu fazer o pull dessa imagem para o ECR que vai ser criado com o Terraform. Então aqui eu tenho aquele arquivo de script que eu vou executá-lo para facilitar aí o meu login. Então eu dou aqui o ECR login. Ele vai me logar no ECR para eu poder fazer as imagens. Bom, galera, agora de fato a gente vai começar a brincar aí com o Terraform. Então se você olhar aqui minha conta, ó, eu não tenho instâncias, eu não tenho load balancer, eu não tenho nada. Se eu vier aqui no serviço do ECS, vamos lá, eu também não tenho nenhum ECS rodando aqui, tá? Então eu estou fazendo isso aí para mostrar para vocês que vai ser uma criação do zero mesmo. No diretório eu dou o Terraform init para ele baixar todos os módulos do meu GitHub e ele vai baixar. Vamos lá. Beleza. E aí a gente vai para a brincadeira de fato. Vamos dar aqui um Terraform Plane para ver o que ele vai planejar aí para criar o ambiente. E eu vou... Vamos lá. Olha lá, ele planejou a criação de 44 recursos. Olha só, VPC, subnet, tudo isso ele vai criar route table para essas subnets. O que mais que ele vai criar aqui? Internet Gateway, Task Definition, ECS Services, ECR Repository, tudo aquilo que eu falei para vocês. Então vamos lá. Agora é a hora da verdade. Terraform apply auto approve. Bacana. Este comando ele vai demorar um pouquinho porque ele vai criar aí toda a infraestrutura aí nossa. Então eu vou cortar esse vídeo e vou voltar quando ele terminar, tá bom? Voltando aqui, ele me mostra que ele aplicou aqui 44 recursos foram adicionados, tá? Eu deixei preparado aqui, se eu mostrar aqui para vocês e atualizar aqui a minha página, ele vai mostrar que subiu outras coisas aqui, ó. Uma instância, um load balancer, volumes, kpairs, security groups e tudo mais. Então, se eu vier aqui no ECR, ele vai me mostrar aqui que criou um cara chamado MyService, que é este cara aqui. E ele não tem nenhuma imagem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu já deixei preparado aqui para eu subir aquela minha imagem do Nginx para o meu ECR. Então ele está subindo aqui. Vamos ver se essa imagem sobe rapidinho aí para gente. Vamos lá. Imagem subiu. Se eu atualizar aqui, eu vou ter a minha imagem lá. Voltando aqui nas explicações, eu tenho aqui o meu ALB, que é o meu Load Balancer. E aqui eu tenho o nome dele. E aí, se eu bater aqui nele, ele já vai redirecionar aqui para aquela minha página personalizada do Nginx. Ok? Agora, para a gente fechar isso com chave de ouro,
eu vou criar um apontamento de DNS, que poderia ser também via Terraform, mas eu criei aqui nesse cenário aqui. Estou aqui no meu DNS, Create Record Set, eu vou falar aqui Site. Eu vou criar um CNAME e vou apontar para o meu Load Balancer. Create. Ele criou. Agora, se eu vier e fazer site.renatomarigo.com.br em HTTPS, que é o mais legal, lembra que a gente falou lá do certificado? Tá aqui o meu site funcionando, meu ECS com container bacana, tudo lá na AWS, meu ECS funcionando. Tá legal, gente? Espero ter ajudado aí, ter tirado algumas dúvidas aí de vocês. Aqui mostra todos os recursos que foram criados. E o que é mais legal agora do Terraform é a destruição dele. Agora voltando para essa tela aqui que a gente adicionou os 44 recursos. Como é minha conta particular e eu não posso ficar gastando dinheiro à toa, eu vou destruir todos os meus recursos para finalizar e começar a editar aí esse vídeo. Terraform Destroy. Com isso ele precisa aparecer os 44 recursos para eu remover. Pode ser que fique um pouco longo, eu vou encerrar aqui e já volto com vocês. Voltando aqui, ele me mostra aqui que vai destruir 44 recursos e eu não vou ter nenhuma novidade aí na minha conta da AWS, aí, só esse tempinho aí do vídeo mesmo que ele vai me cobrar aí de todos esses 44 recursos que eu subi. Tá ok? Bom, espero ter ajudado. Se alguém tiver uma dúvida aí sobre o ECS e tudo mais, recomendo um curso da Udemy que eu comprei, este curso aqui. Eu fiz um curso de Kubernetes com esse cara aqui, e aí eu gostei tanto dessa didática desse professor que eu acabei comprando todos os cursos que ele leciona. E aqui eu tenho o meu Bitbucket, né? Isso é um repositório, ele é privado. E aqui de módulos ele está público. E ele foi um fork da parte aí que faz parte aí dos estudos que eu fiz aqui pela Udemy. Espero ter ajudado aí vocês. Meu ambiente está sendo todo destruído. Vamos ver se meu site já está fora do ar. Já está fora do ar, olha lá. Já não está mais carregando. Vamos esperar aqui e olhar lá na AWS como que vai ficar lá o nosso ambiente. Voltando a somente uma Keypad e um Security Group, que eu acho que é o que eu tinha. Agora imagina se a gente fosse destruir 44 recursos na mão, ou criar esses 44 recursos na mão. Seria bem mais complicado. Olha lá, recursos destruídos. Voltando aqui para minha console, todos esses números aqui. A gente vê que não temos mais nada. Vamos ver lá nosso ECR. Que também, também deveria já estar. Esses ECRs eu tinha criado anteriormente. O que eu tinha criado com o Terraform era o MyService, que foi deletado. Vou aproveitar e apagar estes caras aqui na mão. Bom, pessoal, espero ter ajudado aí. Dúvidas e sugestões e críticas podem mandar os comentários assim que possível eu respondo aí para você.